Olá, sejam todos bem-vindos. E antes do início dos estudos de hoje, gostaria de convidar a todos para uma oração inicial. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e rogar com fervor e muita fé. Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, reunidos em seu nome, para estudar o seu Evangelho. E pedimos, Mestre querido, as suas bênçãos para todos os que aqui hoje se reúnem e se encontram. Obrigada por toda a proteção, por todo o amparo e nos fortalece em nossa jornada. Que assim seja. E hoje nós daremos início ao estudo do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Bem-aventurados os aflitos. Em Mateus está escrito: Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Todos nós temos as nossas aflições, nossas angústias, nossos sofrimentos. Alguns deles são fáceis de lidar e até corriqueiros, fazem parte do nosso dia a dia. É um ônibus que atrasa, nos deixa aflitos porque chegaremos atrasados ao trabalho, um filho que saiu e tarda a voltar. Outras aflições já são mais difíceis, são pesarosas e por vezes parece que não teremos mesmo força para suportar. É a angústia de perder um ente querido, o sofrimento ao atravessar uma doença grave ou até mesmo incurável. O fato é que todos nós nessa vida passamos por aflições. Ninguém está livre dos tormentos, das dificuldades. E esses sofrimentos nada mais são do que a justiça das leis perfeitas de Deus em movimento. Nada mais são que o resultado da lei da causa e efeito. Então vamos compreender isso um pouco melhor nos estudos de hoje. É importante que a gente entenda que se hoje sofremos, se passamos por grandes tribulações, nós não estamos sendo submetidos a nenhum castigo divino. Nossas aflições são o efeito, o resultado de nossas escolhas, de nossas ações erradas que nós praticamos no passado. Esteja esse passado nessa vida ou em vidas pregressas. Se hoje sofremos e não fizemos nada nessa existência que possa dar motivo ao nosso padecimento, então certamente a causa se encontra em vidas anteriores, vidas passadas, pois Deus, que é bom e justo, não permitiria a nenhuma criatura sofrer sem razão. A doutrina espírita nos ensina que esse mundo, o planeta Terra, é um mundo de expiações e de provas, o que significa que todos nós estamos aqui para sermos provados em nossa firmeza de caráter diante dos desafios da vida. Salvo alguns espíritos que estão aqui em missão, todos nós vamos passar por alguma prova e por alguma expiação. E de acordo com o Espiritismo, a nossa prova consiste no quê? Prova consiste em enfrentar as consequências naturais de atos negativos que nós praticamos anteriormente e tendo assim a oportunidade nessa vida de repará-los, nos ajustando com as leis divinas e aprendendo a viver de uma forma mais harmoniosa com essas leis de Deus. Portanto, o objetivo das nossas provações é a nossa evolução, é a evolução da criatura e não o sofrimento. Mas esse objetivo só será alcançado se soubermos vivenciar essas experiências, essas provas, de forma positiva.
E não nos desesperarmos, não nos revoltarmos, não ficarmos inconformados, não agirmos como vítimas, não nos fecharmos em torno de nossos problemas. Toda vez que nós agimos com esse procedimento negativo, isso gera um sofrimento ainda maior, sem alívio, e não há nenhum aproveitamento benéfico de que o nosso espírito possa então usufruir. Porque quando diante das provas nos revoltamos contra Deus e contra todos, nós estamos agindo com desespero, estamos agindo com falta de fé. É isso que Jesus quis nos ensinar quando disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, compreendendo que se trata da justiça divina em ação, aceitando as provações com resignação, com paciência, nós receberemos o conforto de que fala Jesus. Nossos sofrimentos e aflições devem então ser encarados sempre do ponto de vista de nós, enquanto espíritos imortais, que estamos aqui reencarnados, em evolução, passando por mais uma oportunidade de aprender e crescer. Jesus também disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Em um mundo como o nosso, que ainda é muito marcado pelo orgulho, pelo egoísmo, nós vemos todos os dias muitas injustiças, em consequência até das desigualdades entre os homens, que muitas vezes veem seus direitos desrespeitados, muitas vezes não tem ninguém quem lhes ouça. E quando surge aqueles que buscam defender os mais fracos, os injustiçados, falar por aqueles que não têm voz, buscando para esses algum direito, tentando combater o erro, esses que gostariam de ajudar acabam incomodando algumas pessoas e acabam até por se tornar alvo de perseguições. Porém, o Mestre Jesus afirmou que o futuro lhes reserva muitas alegrias, quando disse: bem-aventurados os que sofrem perseguição em nome da justiça, pois é deles o reino dos céus. Quando nós olhamos a nossa existência, desde o momento em que saímos das mãos do Criador, das mãos de Deus, e olhamos para frente, toda a nossa trajetória futura, até que nós iremos um dia nos tornarmos espíritos puros, espíritos perfeitos, quando a gente tem essa visão da nossa existência, os nossos horizontes se expandem e nós conseguimos ver que todas as experiências, sejam elas boas ou ruins, pelas quais passamos nas diversas encarnações que já tivemos e ainda teremos, elas nos são proveitosas, elas servem para o nosso crescimento moral, para o nosso aperfeiçoamento espiritual. E se nós fizermos uma autoanálise sincera, uma análise de nós mesmos, veremos que na maioria das vezes nós é que somos os causadores do nosso próprio sofrimento. Porque os sofrimentos existem para nos alertar que nós erramos, para que a gente perceba as consequências dos nossos atos ruins, das nossas ações impensadas, dos nossos pensamentos venenosos, das nossas palavras más. Os sofrimentos existem para nos mostrar a diferença entre o bem e o mal. Os sofrimentos existem para nos mostrar a diferença entre o bem e o mal. Muitas vezes as consequências chegam rápido do nosso mal proceder. E nos é fácil compreender a conexão, entre o que nos aflige nesse momento e em razão daquele mal que nós fizemos ou praticamos. Porém, outras vezes, as consequências demoram e a gente acaba por esquecer. E por não nos lembrarmos do mal que fizemos em anos, décadas passadas, nós acabamos por julgar que não somos merecedores do que está nos acontecendo agora. É quando geralmente, diante de uma dificuldade, de um percalço da vida, a gente se pega perguntando a nós mesmos: o que foi que eu fiz para merecer isso? A gente pode não saber, a gente pode não lembrar, mas certamente nós fizemos algo para merecer, porque a justiça de Deus
não falha jamais. Nenhum pai daria corrigenda a seu filho sem que esse filho houvesse feito algo ruim ou inadequado. A justiça de Deus é perfeita e soberana. Ele é o Pai de todos nós. A justiça divina pode até tardar, mas não falha jamais. Isso explica a felicidade que alguns desfrutam, enquanto outros só encontram sofrimento. Cada qual está colhendo aquilo que plantou. Se foi duro, se foi desumano, poderá essa pessoa vir a ser colocada futuramente em situação semelhante, em que será tratada com desprezo e desumanidade. Se foi egoísta e mesquinho, se faz mau uso de sua riqueza, poderá ser privado até mesmo do necessário para a sobrevivência do corpo. Assim como os nossos sofrimentos de agora têm sua causa em algum momento anterior de nossas vidas ou de vidas passadas, tudo aquilo que estivermos fazendo de mal nessa vida agora terá reflexos mais para frente. Muitas vezes não sofremos as consequências nessa mesma vida. E aí muitos questionam onde estará a justiça de Deus, já que pessoas más passam a vida praticando o mal e nada lhes acontece. Saibamos que a prosperidade do mal é apenas momentânea. E essas pessoas que estão no mal, elas também terão oportunidade de enxergar seus erros e corrigir suas inadequações. As pessoas não são más, elas estão em mal. E todos nós teremos inúmeras chances, através das inúmeras reencarnações que Deus, bom e misericordioso, nos oferece. Muitas vezes, o acerto de contas virá bem mais para frente em futuras encarnações, porque Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. Por isso, Ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Todo mal exige reparação. Da mesma forma que todo bem que praticamos será recompensado. Por isso, diante dos males que nos afligem, é importante que façamos essa análise sincera, com humildade, com sinceridade, vasculhando nossas atitudes, nossos pensamentos, e se encontrarmos a causa em algum lugar do passado, busquemos nos corrigir. Se erramos com alguém, busquemos corrigir o erro com essa pessoa, em nosso próprio benefício. Porque a partir do momento que nós sanamos as nossas dívidas, nós seremos consolados em nossas aflições. Nunca é tarde demais para reconhecer e corrigir algum erro. Muitas pessoas creem que pedir perdão é ato de fraqueza, alegam que jamais irão se rebaixar diante do outro. É um grande erro pensar dessa forma. O perdão é certamente um sinal de grande elevação moral e não de fraqueza. Precisamos também considerar que nem todo sofrimento se origina de uma falta, de um erro que foi praticado. Às vezes, o espírito encarnado não tem absolutamente nada a reparar, mas buscando o seu progresso, busca, mesmo sem ter consciência disso na existência atual, busca passar por provas voluntárias que possam ser para ele fonte de aprendizado, de purificação. Busca passar por experiências e vivências muitas vezes desagradáveis, mas que possam aperfeiçoar seu caráter, elevar sua moral, impulsionar sua elevação espiritual. Os espíritos em provações voluntárias geralmente são aquelas pessoas que não se queixam das suas aflições, as aceitam com humildade, sem revolta, sabem que tudo irá passar. Porque lá no fundo a sua alma sabe que foi ela própria quem o escolheu, muito embora a mente não se lembre. E esse esquecimento do passado se dá apenas quando nós estamos encarnados, quando nós retornamos à pátria espiritual e o espírito se liberta do corpo, a lembrança é recobrada, as memórias voltam. Nós sabemos por que viemos, por que encarnamos naquela família, por que tivemos que passar por aquelas provas.
Algumas vezes, mesmo quando encarnados, nós podemos ter sonhos de nossas vidas passadas e, por um breve momento, lembrar de algumas coisas. Porque quando dormimos, nosso espírito fica parcialmente liberto e assim tem um acesso temporário a certas lembranças, a certas memórias. Mas o esquecimento do passado é sempre um ato de misericórdia de Deus. Esse esquecimento é de grande importância para a nossa evolução espiritual, porque nos possibilita ocultar de nós mesmos e, mais importante, nos possibilita ocultar dos outros com quem convivemos os nossos delitos, os nossos erros cometidos, muitas vezes contra eles mesmos. Se nos lembrássemos, ficaríamos perturbados diante das pessoas a quem ofendemos ou daquelas pessoas que nos causaram algum mal, impossibilitando assim que nessa vida possa haver um reajuste, o perdão, a afeição, o crescimento do amor entre nós. Porque muitas vezes nós somos colocados junto daqueles a quem prejudicamos ou daqueles que nos causaram algum prejuízo, justamente para que possamos nos reconciliar em espírito. Imaginem se nós pudéssemos nos lembrar de nossos fracassos, de nossos ódios, de nossos rancores e remorsos, de nossos crimes. Como nós viveríamos em paz? Como teríamos o olhar esperançoso no futuro? As recordações seriam sempre um obstáculo, atormentando a nossa existência. Por isso, o esquecimento do passado, de nossas existências anteriores, de tudo que fizemos antes de reencarnarmos, é bênção divina, que nos permite recomeçar do zero, sem o peso de nossos erros anteriores sobre os ombros. Porém, mesmo sem nos lembrarmos do que fizemos, a nossa consciência está aqui para nos alertar. As nossas más tendências nos avisam e nos indicam qual a fraqueza moral que nos induziu ao erro, que nos induziu à queda nas nossas vidas anteriores. Por exemplo, se temos o impulso de mentir, se somos intolerantes, se temos o instinto de sermos briguentos ou agressivos, se temos a tendência de controlar os outros, se não conseguimos emprestar ou dar nada a ninguém. Esses pendores, essas tendências, indicam se temos que voltar nossa atenção para controlar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa ambição, a nossa ira. E as boas resoluções que nós tomarmos nessa existência para nos corrigir é sinal de progresso, sinal do bem que vem de Deus, nos dando forças para resistir às tentações, para reconhecer esses maus pendores que tanto prejudicam o nosso adiantamento. É sempre muito difícil quando passamos por provações e por sofrimentos. Mas lembremos que sempre que sentirmos as nossas forças diminuírem, que podemos sempre nos conectar ao mais alto e fazermos uma oração. Podemos pedir a ajuda do Mestre Jesus, dos bons espíritos que nos assistem, porque eles sempre nos socorrerão, nos sustentarão, nos fortalecerão, para que possamos atravessar esses momentos difíceis. Se soubermos passar por nossas provas dignamente, nosso exemplo pode inclusive ser proveitoso para outras pessoas, porque muitas pessoas se recuperam, conseguem se reerguer dos percalços da vida delas apenas observando o exemplo de outras, que em circunstâncias parecidas venceram. Quantas vezes nós já ouvimos ou até já dissemos, se ele conseguiu, eu também consigo. Um exemplo vale muito mais do que muitas palavras e muitos conselhos. Sigamos então em nossa batalha, com esperança, com fé, porque dias muito mais felizes estão por chegar. Mas antes, precisamos, cada um de nós, edificar o reino de Deus em nossos corações, com muito amor. Porque nada além de luz e de paz nos aguarda. Porque é nosso destino sermos felizes, sermos perfeitos. Nós caminhamos para a perfeição e foi para isso
E por isso que nós fomos criados por Deus, à sua imagem e semelhança. Há um trecho da prece de Cáritas que diz muito a respeito e conclui o nosso estudo de hoje. A prece diz assim: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Desejo a todos um ótimo dia, uma ótima semana e que Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Fiquem com Deus.